E se Caim não fosse filho de Adão? E se houvesse um versículo que reescrevesse a história do Éden? Você conhece a história de Adão e Eva como uma mordida de desobediência. Mas esse único versículo muda tudo. Gênesis 3:15 fala de um conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente, referindo-se a uma descendência. Essa linha abre um dos maiores mistérios ocultos da Bíblia, mas fica ainda mais sombrio, porque a Bíblia diz que Caim era do maligno e porque essa página foi deixada de lado. Os concílios da Igreja apresentaram o Éden como uma tentação moral, mas as palavras sugerem uma guerra entre linhagens. Esse versículo negligenciado acende uma guerra que atravessa todo o cânon bíblico. Deus declara julgamento contra a serpente. Em Gênesis 3:15, ele diz: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela." Uma profecia chocante. Deus nomeia duas descendências e ele mesmo estabelece o conflito. Cada palavra dessa frase foi lida e pintada ao longo dos séculos. Mas seu peso é maior do que as histórias que você ouviu na infância. A serpente tem uma descendência, a mulher tem uma descendência. O conflito entre elas não é uma escolha, é um destino. A partir daqui, a história segue por genealogias, alianças e, por fim, até a cruz. E mesmo assim, a afirmação mais ousada que esse versículo permite, a possibilidade de duas linhagens em conflito, costuma ser deixada de lado em favor de uma leitura espiritual. Começamos com o cânon sobre a mesa. Esse versículo usa a palavra zera, hebraico para semente. Em Gênesis, ela frequentemente significa descendência, filhos, uma linhagem familiar. Isso importa. Se a serpente tem uma semente e a mulher tem uma semente, o texto nos convida a perguntar quão literal isso é. Em Gênesis capítulo 3, o chão se move. Deus diz a Abraão que a sua semente será tão numerosa quanto as estrelas. A Isaque é prometido o mesmo. A palavra é sempre concreta, enraizada em corpos, nações e filhos. Aqui, pela primeira vez, ela é atribuída à mulher e à serpente. Esta é a fresta. Por ela, todo o Éden precisa ser relido. Jó 38:7. Lembra quando as estrelas da manhã cantavam e os filhos de Deus bradavam de alegria, um coro anterior ao tempo de Adão. Mas Gênesis 1:2 descreve a terra como sem forma e vazia, com trevas cobrindo o abismo. Jeremias depois repete essa mesma desolação sob juízo. O padrão sugere uma cicatriz mais antiga que o Éden. Voltaremos a essa ferida quando a guerra mais profunda vier à tona. O próprio Deus fala do conflito. Se Deus nomeia duas descendências, temos permissão para perguntar o quão literais são essas descendências e quão fundo corre a cicatriz sob o solo do Éden. Gênesis 4, do versículo 1 ao 8, segue com o nascimento de Caim e Abel, a primeira rivalidade. Um filho é descrito como lavrador, o outro como pastor de ovelhas. Uma oferta é aceita, a outra rejeitada. Um irmão se levanta no campo e mata o outro. A história que conhecemos. Mas colocada diante da promessa de inimizade, essas linhas ganham um corte mais afiado. Caim não é apenas invejoso, Abel não é apenas favorecido. O sangue de uma semente escorreu para a terra e a linha da outra permanece preservada. Séculos depois, 1 João 3,12 lembra Caim como sendo do maligno. Leituras tradicionais tratam isso como influência moral. Caim agiu à semelhança da serpente. Mas se Gênesis 3,15 trata de descendências literais, essa afirmação soa com outra profundidade. Caim, do maligno, Abel, de Adão. Uma concepção dividida, escondida à vista de todos. Essa possibilidade abala os alicerces da história. Se for verdade, então Gênesis 3,15 não é metáfora alguma, mas o primeiro registro codificado de uma guerra carregada no sangue. Muitos mestres ao longo dos séculos preferiram a leitura mais segura, centrando-se na tentação e na queda moral. Mas as palavras ainda deixam perguntas. Elas nomeiam uma semente. Para entender o que isso significa, precisamos olhar mais fundo para a palavra hebraica zera.
Em Gênesis, a palavra pode se referir a grão, a um filho ou a descendência incontável. Frequentemente é coletiva, mas às vezes se estreita a um só. A semente da serpente significa um princípio de rebelião, uma linhagem ou ambos. As próprias Escrituras oferecem as pistas. Em Gênesis 13:16, Deus diz a Abraão que sua semente será como o pó da terra. Isso fala de uma multidão, uma linha coletiva. Em Gênesis 22:17, ele promete sementes como as estrelas e então acrescenta: na tua semente serão benditas todas as nações. Soa coletivo, mas aponta para um. Em resumo, a palavra pode se expandir, depois se concentrar. Paulo mais tarde diz em Gálatas capítulo 3 que a promessa não foi feita às sementes, no plural, mas à semente, no singular, Cristo. A Escritura pode falar de um povo e, ainda assim, centrar essa esperança em uma pessoa. A amplitude é real e a precisão também. A interpretação tradicional se baseou nessa elasticidade. Muitos mestres leem Gênesis 3:15 como um conflito de fidelidades. A semente da serpente seriam os que o seguem na rebelião, a semente da mulher, os que se apegam a Deus. A luta culmina no Messias, que esmaga a serpente com justiça e sacrifício. Essa leitura é honrada pela Igreja e explica por que tantos pais da fé e reformadores falaram de uma guerra espiritual e não genealógica. É aqui que a tradição se divide. Há uma outra leitura, uma linhagem literal. Sisera sempre fala de descendência física no restante de Gênesis, então atribuir à serpente uma semente é lhe conceder uma linhagem. Essa é a ideia que a maioria das autoridades recusou admitir. 2 filhos nascem de Eva, um de Adão, outro da serpente. Abel carrega a semelhança de Adão, Caim carrega outra. A rivalidade entre eles não foi apenas inveja, mas sangue contra sangue. A linhagem de Caim, fortalecida na primeira cidade, permaneceria em conflito constante com a linhagem preservada por Deus. Um eco do Novo Testamento torna o argumento mais agudo. 1 João 3,12 diz que Caim era ectuponerou, do maligno. A maioria das traduções suaviza para pertencia ao ou era como o maligno, mas a preposição grega eka significa de, procedente de. O texto permite mais do que imitação moral. Ele permite descendência. Se a serpente tem uma semente, Caim seria seu primogênito. Essa ideia não desapareceu por falta de lógica. Foi apagada porque carregava risco. Os concílios escolheram proteger a unidade ao promover a visão federal. Eles alertaram contra uma linhagem literal da serpente. Espiritualizaram o que o texto deixa em aberto. Entregaram-nos metade da história e enterraram o resto nas margens. Mesmo assim, vestígios sobreviveram. Escritos judaicos posteriores como Pirkei de Rabi Eliezer, séculos após o Éden, falam de Caim como filho da serpente. Targums aramaicos, ao parafrasearem Gênesis, às vezes expandem nessa mesma direção. Não foram incluídos na Bíblia, mas mostram que a ideia era conhecida e preservada nos comentários. Metade da história foi autorizada, a outra metade ocultada. Se a palavra comporta ambas as leituras, então devemos perguntar: teria Eva carregado 2 sementes ao mesmo tempo? Essa é a tese da paternidade dividida, uma interpretação proibida, mas não impossível. Se for verdadeira, ela reconfigura tudo, da oferta de Caim ao dilúvio, das genealogias à cruz. Uma só palavra muda toda a história. E se a semente da serpente nasceu no Éden, então a guerra começou dentro da primeira família. A abertura de Gênesis começa com majestade. Está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas a linha seguinte já abala essa ordem. Gênesis 1:2 diz que a terra era tohu va-vohu, sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Os leitores entendem isso de 2 formas. Alguns veem apenas a guerra espiritual da semente que percorre as Escrituras. Outros também percebem ecos de um conflito mais antigo, um pano de fundo que molda o Éden. A criação não começa em clareza, mas em consequências. Isso sugere que Gênesis pode não estar descrevendo a primeira luz,
mas o retorno da luz após a devastação. Jó 38:7 relembra as estrelas da manhã cantando juntas e os filhos de Deus gritando de alegria enquanto a criação era lançada. Isso revela um céu povoado, jubiloso antes de Adão. Mas dentro dessa celebração, a rebelião se insinuou. Um trono foi cobiçado, um guardião tornou-se rival, uma cicatriz foi deixada na criação. Se for assim, então Gênesis 1:2 não descreve uma tela em branco, mas um campo de batalha varrido por juízo. As trevas cobrem um mundo quebrado por uma guerra celestial. É nesse caos que Deus fala: haja luz. Ele separa as águas, ergue a terra e, por fim, planta um jardim. O Éden não é colocado em território neutro. Ele é estabelecido em solo contestado. Seu portão é guardado por querubins porque a invasão é certa. A espada flamejante não é ornamento, é uma arma ainda quente de uma batalha anterior. Isso ressignifica a presença da serpente. Ela entra como rebelde veterano, carregando um conflito antigo para dentro da nova criação. A tentação não é uma faísca inédita, mas uma nova frente na mesma guerra. A tentação de Eva é a continuação desse embate. A guerra da semente começa nas sombras de uma mais antiga. Os rios do Éden corriam sobre terra, já marcada pela violência nos céus. A árvore da vida erguia-se como penhor do governo divino, guardada contra a usurpação. O sussurro da serpente não foi o início do mal, mas a infiltração de uma guerra que já havia consumido o primeiro mundo. É por isso que o versículo no Éden importa. A inimizade entre sementes não é uma parábola moral, é a nomeação de duas linhagens em um conflito mais antigo que o homem. A descendência da mulher é atraída para uma luta que começou quando um guardião almejou o trono de Deus. A descendência da serpente leva sua rebelião à carne e ao sangue. Costumamos tratar o Éden como o início. O texto nos permite ouvi-lo como o segundo ato. Se o jardim está sobre um campo de batalha, a primeira família nasce sob cerco. Gênesis 4 se afasta do jardim e foca na primeira família. Eva dá à luz 2 filhos. Caim vem primeiro, depois Abel. Observe o que eles oferecem e o que Deus faz. O texto registra suas ofertas com precisão. Abel oferece dos primogênitos de seu rebanho. Caim, do fruto da terra. Gênesis diz que o Senhor se agradou de Abel, mas não de Caim. À primeira vista, a questão é a forma do sacrifício, mas a inimizade das sementes dá outra camada. A oferta de Abel alinha-se com vida devolvida. A de Caim, com o solo já amaldiçoado. O Senhor adverte Caim: o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Essa imagem não é abstrata. O pecado é retratado como um predador, à espreita no limiar. Ele se agacha como uma besta de herança, um eco da postura da serpente no Éden. Então a porta se abre. Caim não o domina. Ele convida o irmão ao campo, e ali o primeiro sangue é derramado. Abel cai, e seu sangue clama da terra. Hebreus 11:4 recorda a oferta de Abel como justa. João diz que Caim era do maligno e assassinou o irmão. Essas linhas se encaixam na lente da semente. O assassinato não é apenas inveja, é o primeiro golpe da inimizade entre descendências. O campo revela o que as palavras de linhagem ocultaram. O exílio vem em seguida. Caim vagueia para o leste, rumo à terra de Nod. Lá ele constrói uma cidade e a nomeia com o nome de seu filho, Enoque. Uma cidade é mais que abrigo. Neste contexto, é fortificação, um bastião da linhagem da serpente. Seus descendentes impulsionam a cultura adiante. Jabal torna-se pai dos que habitam em tendas. Jubal, pai dos músicos. Tubal-Caim, um artífice de bronze e ferro. Dessa semente surge inovação mesclada com orgulho, música sombreada por desafio, armas forjadas com ferro e sangue. O contraste é nítido. Onde a linhagem de Abel é interrompida, a de Caim ergue muros, forja ferramentas, multiplica vozes de rebelião. A cidade se torna o ponto de apoio da serpente, a primeira arquitetura da revolta desenhada em pedra e genealogia. O campo não foi o começo, foi a revelação.
O ato de Caim expôs a natureza de sua semente. De sua mão, uma cidade se ergue, e a guerra das linhagens já não sussurra nos jardins, ela se ergue em pedra. E a história avança, pois se Caim ergue muros, o que Deus levantará em resposta? Gênesis 6 começa com uma linha perturbadora. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas por mulheres. Esse versículo tem sido lido há muito como a transgressão de seres celestiais, chamados de vigilantes em textos posteriores, que entraram em união com mulheres humanas. Seus descendentes são lembrados como gigantes, homens de renome, uma corrupção híbrida que acelerou a violência já crescente sobre a terra. 1 Enoque expande esse momento, descreve 200 vigilantes descendo sobre o Monte Hermon, ensinando artes proibidas, feitiçaria, armamentos, encantamentos, multiplicando o derramamento de sangue. Jubileus, outro texto não canônico, insere isso numa cronologia de impureza crescente, mostrando como o pecado se espalha como contágio. Essas vozes dão linguagem ao que Gênesis nomeia brevemente, uma corrupção tão profunda que todo o desígnio do coração humano era continuamente mau. O dilúvio vem como quarentena. Deus declara o fim de toda a carne, mas preserva uma linhagem. Noé é descrito como justo, íntegro em suas gerações. Essa frase carrega mais que moralidade. Ela sugere uma linhagem preservada, uma linha não contaminada, selada para a sobrevivência. A arca se torna mais que um barco, é um cofre, protegendo a semente da mulher da contaminação, enquanto as águas purificam a terra. As genealogias que moldam essa história não são preenchimento. Gênesis 5 traça a linhagem de Sete até Noé com cuidado deliberado, nome por nome, como pedras num muro. Mais tarde, Lucas 3 estende essa mesma linhagem através de Sem, até Abraão e até Cristo. Cada genealogia é uma trava no cofre, uma salvaguarda da linha da aliança. São a arquitetura sagrada da preservação, o registro de Deus guardando sua promessa. O que parece ser uma lista seca é, na verdade, planta arquitetônica, o projeto da preservação em meio à corrupção. A semente da serpente se multiplicou em violência e gigantes, mas Deus selou sua promessa por meio da genealogia e da arca. As águas caem, o mundo é purgado, mas a guerra não termina. Uma aliança é feita com Noé, e o arco-íris é posto como testemunha. E, no entanto, à medida que a história se desenrola, a corrupção volta a subir. As genealogias se estreitam após o dilúvio. A partir dos filhos de Noé, o mundo volta a se espalhar, mas sem carrega o fio da aliança. De sua linhagem vem Abraão, chamado de Ur, com uma promessa: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. A guerra que começou com inimizade agora se manifesta em aliança, uma linhagem escolhida e guardada. A promessa passa de Abraão a Isaque, depois a Jacó, depois a Judá. Jacó abençoa seu filho. De tribo em tribo, a linha é cercada como uma fortaleza. Séculos depois, Deus diz a Davi: a tua casa e o teu reino permanecerão firmes diante de mim para sempre. 2 Samuel 7,16. A semente agora está estreitada a um trono. Cada ataque contra a linhagem de Israel, fomes, exílios, genocídios, é mais que história. É o contra-ataque da serpente contra a semente. Os profetas continuam apontando. Isaías 7,14 fala de uma virgem que dará à luz um filho, sinal de que a semente virá por uma mulher de forma intocável à serpente. Miqueias nomeia Belém como o lugar do nascimento. Cada profecia ergue mais um muro ao redor da promessa, mais um posto de guarda na longa guerra. O Novo Testamento começa com uma genealogia. Mateus traça a linhagem real através de Davi. Lucas estende até Adão, mostrando a semente preservada por todas as gerações. Ambos declaram o mesmo: a arquitetura da aliança se manteve. Então a semente chega. Paulo a nomeia em Gálatas 3,16. As promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não as descendências como falando de muitas, mas a tua descendência como de um só, que é Cristo. A guerra converge aqui.
Jesus caminha sobre a terra. A serpente o tenta. Demônios clamam diante dele. Os governantes tramam contra ele. Cada ato é a semente rival, se levantando contra a prometida. Na cruz, o golpe é desferido. João diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Apocalipse 12 retrata o dragão furioso contra a mulher e seu filho, mas o filho é levado para Deus e seu trono. A cabeça é esmagada, a serpente é quebrada, a semente triunfa. A cruz é mais do que perdão, é o campo de batalha onde a guerra de sangue termina. Da inimizade do Éden ao clamor do Calvário, a promessa se mantém firme até romper o crânio da serpente. A semente chega, a cabeça racha. A guerra que começou no jardim termina na colina. E, no entanto, Apocalipse nos mostra o dragão ainda se contorcendo à espera do fogo final. A pergunta permanece: se a vitória foi conquistada, o que resta para nós neste tempo entre os tempos? Alguns fios foram preservados à vista de todos, outros nas margens. Vozes judaicas posteriores, como o Pirkei de Rabi Eliezer e certas expansões targúmicas, às vezes sugerem que Caim carrega tonalidades da serpente. São tardias e imaginativas, mas mostram que a ideia era conhecida, mesmo que raramente abraçada. Por quê? Concílios e mestres temiam o que tal leitura poderia desencadear. Uma semente inimiga genealógica transforma o mundo numa guerra de linhagens. Isso arrisca fatalismo, dividindo a humanidade em campos fixos. Por isso, as autoridades elevaram a leitura moral. Disseram: Caim pecou porque escolheu o mal, e Abel foi justo porque escolheu a fé. Essa versão ofereceu esperança de que qualquer um poderia estar com a semente da mulher, independente de sua ancestralidade. A leitura mais profunda foi silenciada, nem sempre por maldade, mas por medo de que fosse um fardo pesado demais para o rebanho. No entanto, a supressão altera a história. Quando uma interpretação é exaltada e outra enterrada, gerações herdam apenas metade do mapa. Os concílios escolheram o caminho mais seguro, mas ao fazê-lo, fecharam o cofre de um fio que liga o Éden ao Calvário, em sangue, assim como em espírito. Disseram-nos que a serpente tentou. Não nos disseram que a serpente gerou. Esse silêncio gerou distorções. A história mostra como fragmentos da tese da semente da serpente foram usados para justificar violência e teorias racistas. Isso precisa ser nomeado e rejeitado. A Escritura coloca todos debaixo do pecado e abre misericórdia a todos em Cristo. A cabeça federal em Adão e a salvação no último Adão continuam universais. Uma leitura de guerra das sementes pode intensificar o conflito, mas não cancela o alcance do Evangelho. Mateus 13:38 ainda nomeia dois grupos, filhos do reino e filhos do maligno. A cruz é decisiva, a derrota final ainda é futura. Por isso, a Escritura pode falar de uma cabeça esmagada e de um dragão contorcendo-se na mesma respiração. O padrão continua. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo está no centro, quebrando correntes, abrindo caminho para a vida. Uma tese da semente da serpente pode expor o padrão de conflito. O Evangelho revela seu fim. Os concílios enterraram o cofre. O texto nunca o deixou morrer. A guerra foi real. Alguns tentaram suavizá-la. A vitória está garantida. Então permaneça vigilante. Se o conflito do Éden ressurgir, o que a sua vida vai revelar? Que semente você mostrará? A resposta é clara. A semente prometida veio, nascida de mulher, além do alcance da serpente. Na cruz, a linhagem rebelde golpeou com toda a sua força, e a cabeça da serpente foi esmagada sob pés perfurados. Isso não é segredo de erudito, é a nossa esperança. O mundo ainda conhece a inimizade, mas o resultado já está selado. O sangue dele fala mais alto que o de Abel. Não clama por vingança, mas por misericórdia. Seu trono está acima de todo o concílio e de toda censura. Então a pergunta é sua. A que semente sua vida dará testemunho? A serpente ainda sussurra, mas a vitória de Cristo está aberta a todos que se agarram a ele. Se algo nesta história tocou seu coração,
se fez você enxergar uma fé escondida ou uma obediência silenciosa sob nova luz, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precise desse lembrete hoje. Você nunca sabe o quão longe uma pequena verdade pode alcançar. Me diga nos comentários qual parte mais falou com você. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora e ativa o sininho para não perder o que vem a seguir. Cada episódio é mais um passo rumo aos mistérios das Escrituras e às formas como Deus ainda fala no silêncio. Obrigado por caminhar essa jornada comigo. Que Deus te abençoe ricamente e que sua fé, mesmo quando invisível, seja sempre lembrada diante dele. Até logo.